Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus nos abençoe nesse momento, abençoe todas as famílias que estão espalhadas por todo o nosso planeta Terra, que todos recebam de Jesus a paz, a tranquilidade, a serenidade, para levar em frente cada um de nós as nossas tarefas, que todos nós pedimos, lá no mundo espiritual, e temos aqui cada um cumprindo a sua tarefa dentro das suas profissões. Isso é muito importante para todos nós. Vamos então agradecer por esse dia, por esse momento, e vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, vamos fazer mais esse Evangelho da noite. Vamos também fazer um convite para sábado à noite, que o seu Antônio que vai fazer aqui para nós. Acho que é fé, vai falar da fé em nossos dias. Então nós vamos começarmos agora o nosso Evangelho no livro dos Médiuns, no item 49. Já falei uma parte desse Evangelho, mas tem que fazer em 2 vezes, porque senão passa do horário, daí fica muito difícil. Nós temos que cumprir esse horário aqui. Então, dentro da criação, vamos prestar bem atenção que nós não temos nada que reclamar da vida, só agradecer a Deus. Porque todos nós sabemos, todos nós acreditamos, praticamente todos, que nós somos imortais. Que existe a imortalidade da alma, que nós não morremos. Desde que Deus fez o Espírito, que botou na Terra, não sei quantos milênios isso faz, porque Ele queria todo simples ignorante, tanto os anjos como nós, passamos por todos os aprendizados, então nós não temos que reclamar. Porque nós conhecemos, sabemos e temos certeza que a vida aqui é muito passageira, é muito, muito transitória. Que aqui é questão de segundo, comparando a eternidade da nossa alma. Então não dá para se desesperar, porque nós não vamos morrer. O corpo sim, mas uma hora ou outra nós temos que deixar o corpo físico, porque o corpo envelhece, porque esse corpo é um corpo animal aqui da natureza, ele vai envelhecer, mas o espírito não. Quanto mais nós vivemos, mais nós trabalhamos, mais nós estudamos, mais a nossa alma, nós levamos a evolução, tem uma evolução da nossa alma. Dentro desse projeto fantástico de Deus, que criou todos para ser felizes, é evidente que nós temos infinitamente diferença de idade, diferente. Não é? Aí temos todos grau espiritual habitando nesse momento, mas nenhum de nós vai morrer. Nós vamos continuar trabalhando no mundo espiritual. Essas ceifadas que estão dando as guerras, eles vão voltar para o mundo espiritual, trabalhar lá, vão lutar, vão crescer, vão desenvolver, que Deus é amor. Então, esse dentro da criação é muito importante. Todos nós temos dentro dessa criação, ninguém está fora. Ninguém está fora das leis de Deus. Os espíritos não são seres à parte, dentro da criação. Vejamos bem. Não são almas, são todas almas filhas de Deus, que se movimentam em todas as direções do infinito. Vejamos bem. Todos nós vamos em direção do infinito, se movimentando, trabalhando e estudando. Então, não temos nada que reclamar, só que agradecer a Deus que nós já estamos aqui caminhando, andando, desenvolvendo cada uma a capacidade intelectual e moral. Demora, isso é lento, é milênios,
Mas o importante é que nós vamos chegar, porque a casa do Pai é para todos. Vamos lá, ação do infinito. Que deve receber as leis criadas igualmente pelo Senhor, para a proteção de toda a criação. Toda a criação são filhos de Deus. Se existem muitas coisas reveladas, ainda existem muitas a serem reveladas ou descobertas. Então nós temos aprendendo sempre, descobrindo sempre, evoluindo sempre. Quando forem surgindo as necessidades, a vida mostrará os caminhos a serem percorridos. E o mundo espiritual, os agentes da vida maior, trarão coisas novas para atender o progresso. Sempre temos descobrindo aqui na Terra outras coisas. Por isso que o progresso não para. E nós também não podemos parar. Nós não podemos ficar na letra do passado. Não podemos, porque nós já evoluímos muito do passado até hoje. E vamos evoluir muito para frente. Porque as leis de Deus nunca foi fechado. Nem Jesus deixou a doutrina, fechou a doutrina. É aqui, não tem mais nada. Jesus deixou em aberto. Jesus deixou o tempo para nós evoluirmos e crescermos. Não é? Então Jesus já pegava muitos planetas no universo, muitas moradas na casa do Pai. E ele não limitou nada, ele deixou em aberto tudo para nós crescermos e aprendermos, cada período. É bom que falamos novamente que os espíritos são os mesmos homens fora do corpo físico, provindo da mesma terra ou de outros mundos. Na casa do Pai há muitas moradas, disse Jesus, anotada por João. Se assim não for, eu vou não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Está escrito em João capítulo 14, versículo 3, 2 e 3. Então nós vamos ver que nós vamos dar continuidade na nossa evolução. Aqui na Terra, quando temos no corpo e fora dele, porque não para. Nós não paramos de trabalhar e de estudar. Lá continuamos o que somos. Vamos desenvolver lá a capacidade que nós temos, aqui e lá. Cada um está desenvolvendo uma profissão, uma função, um projeto, mas todos nós temos interlaçado entre nós nessa humanidade abençoada, trabalhando sempre para um dia melhor. Para mim, não, para toda a humanidade. Porque enquanto tiver pessoas infelizes e doentes, nós também não somos felizes. Porque nós somos uma extensão do outro. O que eu sinto, o outro também sente. Enquanto nós estiver infeliz e doente, né, sempre temos uma sociedade que não é feliz. Porque só somos felizes quando todos estiverem felizes. Nós não aprendemos ainda essa lição de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei e vos amo, sempre. Então essa é a proposta de Jesus. O Mestre falou assim aos discípulos para consolá-los, mostrando que a casa do Pai é infinita, a terra é como que uma insignificante morada, em comparação com os mundos que circulam no espaço, cuja extensão não compreendemos. Não compreendemos mesmo, nós não sabemos o que é infinito. O universo é infinito, mas nós sabemos o que é a palavra infinito? Ninguém sabe aqui na Terra, ninguém de nós. Nós somos muito pequenos ainda no conhecimento espiritual. Só que a casa do Pai é infinita porque nós não temos compreensão ainda de milhões, bilhões de mundos habitados. Nós vamos descobrindo, mas de acordo com o decorrer do tempo, que nós vamos aprendendo cada dia. Vamos lá. Assim como circulam os seres humanos de países em países, de cidade em cidade, a lei é a mesma no espaço cósmico. De acordo
com as necessidades, as almas passam de mundo a mundo, buscando entender e atender às suas necessidades. Com a evolução da humanidade, passamos a ter visitas de seres de outros rincões do espaço. Assim como podeis, com a devida permissão divina igualmente, visitar muitas casas, buscando a entender as necessidades dos outros. Vejamos bem, a necessidade dos outros é, pois, uma troca entre os filhos de Deus. Nesse intercâmbio crescem os valores do amor. Vejamos bem, o valor do amor. Então nós vamos analisando aqui, fez uma comparação boa os espíritos, né? Aqui nós também não visitamos casas, e muitas casas, vamos visitar um, outro. O que nós vamos fazer numa visita? Trocar ideias, né? Receber uma palavra amiga, ou dar uma palavra amiga. Nós temos trocando ideia e temos crescendo, evoluindo, de cidade em cidade, de estado em estado. Nós não visitamos todos, de vez em quando, outros lugares? Não visitamos outros países também? Não é? Isso aí não é uma troca de conhecimentos, de ideias? Por que não existem os mundos também? Daqui a pouco nós vamos sair daqui e vamos para outros planetas, para outros mundos. Vamos nas colônias espirituais visitar daqui mais uns dias, porque nós estamos aqui de passagem, mas lá tem muito trabalho. As colônias espirituais são milhares. Milhares de cidades no mundo espiritual, que pertence à Terra. Ora, se nós temos 4, 5 vezes mais desencarnados do que encarnados, nós temos mais ou menos 9 bilhões no corpo, nós temos 4, 5 vezes mais fora do corpo, que ainda habita o planeta Terra. Quantas cidades, gente? Quantas colônias? Quantas ofertas de empregos, de estudo que tem nessas cidades espirituais, nessas colônias? Porque aqui é uma xerox de lá, muito ruim. Tudo que tem aqui tem lá, e tudo que tem lá tem aqui. Aqui é uma xerox de lá. Então a vida vai continuar lá também. Nós vamos passar a entender isso novamente. Atinge posições de grande destaque na zona dos corações. E a mediunidade como instrumento divino, na disciplina que por amor possa dar, atinge a sua plenitude. Então, o espírito, mesmo dentro do corpo físico, habitando o corpo físico, irradia a luz de Deus, por libertar o Cristo do coração, não o vendo crucificado, mas na glória de Deus, né? Então irradia a luz de Deus por libertar o Cristo no coração, deixar o Cristo entrar em nosso coração, não vendo o Cristo crucificado, que nós fizemos isso há 2000 anos. Crucificamos Jesus há 2000 anos e ainda carregamos Jesus numa cruz. Isso não é normal. Isso não é vitória. Isso aí é lembrar do passado terrível, é viver o passado. Por isso que os Espíritos falam, não vive o passado. O passado já foi muito ruim, fomos muito ruim. Fizemos muita coisa ruim. Crucificamos até o próprio Jesus, que era a luz do mundo. E vamos continuar ainda vendo essa cena? Não. Jesus é luz, gente. Jesus é luz em nossos corações. Jesus habita dentro de nós, se nós quisermos. Então, isso é que está dizendo aqui, né? Irradia a luz de Deus por libertar o Cristo no coração, não vendo crucificado, mas na glória de Deus e na sua voz cada vez mais audível em nossos ouvidos. Puxa, temos tanta inspiração que vem para nós, né? Tanta inspiração boa.
De repente você está em dúvida, depois o pai fala lá dentro do ouvido, a gente vai e faça isso. Ou não faça isso. É o anjo da guarda trabalhando, ajudando, protegendo. Todos nós, cada um tem um anjo que nos acompanha. Isso é bondade de Deus. Esse Deus maravilhoso não deixa nós órfãos, gente. Desde que nascemos aqui já temos um anjo que cuida de nós. Cada criança tem um anjo que está cuidando. Só acontece aquilo que tem que acontecer mesmo. Senão não vai acontecer. Nada existe à parte da casa de Deus. Nada está deslocado. Nada está separado um do outro. Estamos todos juntos numa mesma caminhada. Tudo se encontra nele. Tudo. Tudo é Ele. É Deus conosco. O processo por que passamos para acordar valores espirituais são os esquemas divinos em plena função, onde quer que seja, onde quer que estejamos. Podemos estar lá no espaço, no universo, né, em outras dimensões, mas Deus está conosco, onde nós estivermos. Deus está em todo o universo, é casa dele. Por isso que na casa de Deus, da casa do Pai, porque Deus não criou nada de ruim no universo, tudo é dele, a casa é dele. Se nós expulsar alguém, para onde? Expulsar os espíritos, para onde? Tudo é a casa de Deus. Tudo é a casa de Deus. Deus não criou inferno em lugar nenhum. O inferno nós criamos dentro de nós. Nós vivemos no inferno temporariamente, porque nós criamos o mal dentro de nós. Mas é transitório. Agora o bem, a felicidade, está dentro de nós. Essa sim é duradoura e é eterna. Porque o bem sempre vai ser o bem. E sempre vai ser luz. E sempre vai estar dentro de cada um de nós, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo e praticando. Então, nós podemos criar um inferno temporário entre nós, mas também podemos criar o reino dos céus dentro de nós para a eternidade. Se nós assim almejamos, buscamos, trabalhamos, para vencer as nossas imperfeições e a nossa ignorância. Esse é fundamental. Vamos lá. Vamos lá. Que passamos para acordar valores espirituais, são os esquemas divinos em plena função, onde quer que estejamos. Amanhã não temos mais aqui, amanhã nós temos lá no mundo espiritual. A doutrina dos espíritos surgiu para nos dar ideia dos trabalhos do Pai e nós assegurar no que devemos fazer para nos libertar da ignorância, despertando todos os dons que recebemos de Deus e completando a felicidade. Todos os dons nós temos dentro de nós, todos os dons. Todos os dons dos anjos temos dentro de nós. Só que está dormitando, ainda não acordamos. Não temos uma evolução, não temos uma madureza ainda para acordar esses dons maravilhosos. Mas nós vamos acordando gradativamente. Todos os seres humanos na face da Terra. Claro que cada um vai demorar de acordo com a idade que tem e com o esforço que faz. Isso é muito importante. Nada existe fora de Deus, nada. Não adianta expulsar para lá e para cá, porque nada existe fora de Deus. Coloca isso na tua mente, caro leitor. Medita sobre essa verdade. Deus se encontra em tudo, vibrando harmonia, sem nunca perder a sua posição de Pai amoroso. Deus nunca nos abandona, gente. Nós é que achamos que somos abandonados porque falta fé dentro de cada um de nós, muitas das vezes. Não é? Já falamos muitas vezes e tornamos a dizer que todos os sábios juntos, desejando falar de Deus, com todo o empenho que mostra às massas a sua grandeza, reunindo toda a sua sabedoria, só consegue diminuir a divindade. Todos nós na Terra, falando em Deus, a nossa linguagem é tão ainda precária que nós ainda diminuímos Deus.
mais que nós falamos de Deus, vamos diminuindo ele, porque nós não temos capacidade para entender Deus na sua essência, que vai demorar muitos milênios. Somente Deus se conhece na sua totalidade. Deus é Espírito, diz o Evangelho. Importa que nós amemos e adoremos Deus em Espírito e verdade. Então Deus é Espírito. As pessoas têm tanto medo de Espírito, né? Jesus não é um Espírito, diretor do nosso planeta Terra. Deus não é o Espírito do universo, criou tudo, os Espíritos, foi Ele que criou. Nós somos todo Espírito, gente. Estamos no corpo agora, mas daqui mais uns dias nós estamos lá no mundo espiritual. Trabalhando, lutando, crescendo, desenvolvendo, sendo feliz, porque a felicidade é uma busca incessante. Justiça é justiça. Aonde pensas que não existe Espírito trabalhando como agente de Deus, todo lugar tem Espírito trabalhando, não tem vazio no espaço, não tem. Todos está preenchido de trabalho com os Espíritos, que são milhares e bilhões. Às vezes é onde existe mais trabalhadores do Senhor, esperando, operando maravilhas, Espírito trabalhando, operando maravilha, que nós ainda não entendemos. Eles são de todos os níveis. Veja bem, evolução muito diferente um do outro, lá e aqui. São as forças que movem tudo, dando cumprimento à vontade do soberano, desde o movimento do vírus até a circulação das galáxias, desde os sons do pensamento até a harmonia do universo. O Espírito sopra aonde quer que seja. Vamos lá, já está no final. Vejamos como os Espíritos em toda parte. E trabalhando juntos, gente. Juntos. Não quer dizer que trabalhando junto está na mesma profissão. Não. Trabalhando junto na mesma obra de Deus. Eu sempre faço uma comparação bem simples. Quando se constrói um prédio, quantas pessoas têm esse trabalho? São iguais os trabalhos na construção de um prédio? Claro que não. Quantos níveis de espírito tem ali? Quantas categorias de espírito? Um é engenheiro, outro é eletricista, outro é pedreiro, outro é servente. Não é? Então, vejamos bem, mas estão trabalhando na mesma obra. Que obra? Na obra de Deus. Na obra do quê? Do progresso. Todos que estão construindo esse prédio, independente da função que estão exercendo, todos estão fazendo uma obra de Deus na Terra. Nós temos que ser mais humildes um com o outro, porque todos estão contribuindo ali, nesse desenvolvimento de cada um. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Não dá por medida, ele deixa sempre livre. João no capítulo 34, né? Deus dá em abundância para todos nós, mas cada um está fazendo uma função na Terra, desempenhando uma função, de acordo com a sua capacidade espiritual do momento. O Espírito é livre na sua função de filho do Criador, em toda a casa do Senhor. Todos estão morando na casa do Senhor. Todos. Seus deveres são inumeráveis. E desta ação do trabalho, seus valores despertam a cada vez mais no clima do amor. O que está faltando na Terra é o clima do amor, é a fraternidade entre os povos, é a solidariedade entre nós, começando do lar e atingindo todo o planeta. Hoje está muito difícil, nós vemos quantas guerras, mas é temporário, gente. Essas guerras vão acabar, e vai acabar muito mais rápido do que nós imaginamos. E depois volta novamente a paz na Terra. Porque aqui é que nem o sol sai, fica escuro à noite, mas amanhã não sai o sol de novo. O nosso planeta é assim, hoje nós temos tribulação, mas amanhã vem a bonança, gente. Jesus está no leme dessa embarcação.
Ele vai levar nós em porto seguro. Pode ter certeza disso. Jesus está no leme. Vai até um determinado tempo. Depois as coisas vão melhorar, porque nós é que causamos todo esse conflito e estamos causando. Mas para cada um de nós. E nós temos que prestar conta disso aí. A medida dos seus valores se encontra na soma da sua evolução espiritual. Veja bem, a medida dos seus valores, de cada um de nós, se encontra na soma da sua evolução espiritual. Por isso que nós estamos na mesma idade espiritual. Quanto mais maduro, mais perfeição. Quanto mais pureza, mais luz. Nós temos luz. Temos que fazer brilhar a nossa luz, mas para isso temos que vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições. Eles verdadeiramente são as potências do universo, guia pela luz do Criador, né? O universo guiado pela luz do Criador. Todos nós somos guiados por Deus, todos, cada um fazendo uma função. Se isso é um pouquinho ruim hoje, mas amanhã vamos ser melhor. Diz que os ruins se tornarão bons, porque é a lei de Deus, é a lei do progresso. Não tem ninguém que não vai se tornar bom um dia, todos vamos ser anjo, de acordo com o milênio, mas os bons vão se tornar cada vez melhores, porque os anjos também estão evoluindo. Estão num patamar muito elevado, mas ainda estão crescendo, evoluindo e trabalhando muito. Quanto mais evolui, mais trabalho tem, mais responsabilidade tem, mais dever tem para com o próximo. Então nada para no universo, tudo é energia, tudo se transforma, tudo cresce, tudo evolui, tudo chega nos reinos maiores. Todos nós fomos criados para um dia habitar um reino dos céus, todos os seres humanos da terra. Cada um está fazendo a sua parte. Um demora mais, outro demora menos, mas todos vamos chegar lá. Esta é a bondade, essa é a misericórdia desse Deus maravilhoso que Jesus veio pregar. Não o Deus dos exércitos que Moisés pregava, né? Que brigava um povo contra o outro, que Deus estava de um lado, estava do outro. Deus não está do lado nenhum. Deus está no lado do amor. Sempre foi, sempre será. Se tiver alguma confusão, é nós que criamos. Mas Deus é amor, infinitamente amor. Muito obrigado. Agradeço com toda a força da minha alma, porque eu estou estudando para mim também aprender. Porque quem está falando aqui, ainda sabemos muito pouco. Muito pouquinho. Mas nós temos estudando, temos buscando o melhor, para fazer o melhor. Para quem? Primeiro para nós mesmos, para depois levar à luz aquelas irmãos que precisam. E estou fazendo mais um convite. Venha, se estiver precisando de uma oração, tiver alguma dor, né? Alguns sentimentos que não estão, que está dificultando, algum ente querido que a gente também, quando vai, a gente fica com muita dor. Vem aqui receber uma consolação, gente. É tão bom, não custa nada. Aqui não se cobra nem R$1 de ninguém. O único despesa é vir até aqui só. Aqui é tratado com muito amor, com muito carinho. E pode ter certeza que cada um que entrar aqui vai sair com uma paz muito grande dentro do coração. Porque aqui tem uma equipe espiritual que nos ajuda muito. Tá bom? Muita paz, uma boa noite. Que Jesus abençoe a todas as famílias da terra e um beijo no coração de todos. Muito obrigado por ter assistido essas palavras e escutado. Obrigado.